Olá, essa é a nossa quarta aula de Babylon JS, o curso de computação gráfica. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre rotação e ver animações, como montar animações dentro do Babylon. Mas antes eu preciso saber se você lembra os conceitos da aula anterior. Vimos um pouco de rotação e translação. Caso você tenha alguma dúvida sobre rotação e translação, eu recomendo ver a aula anterior. Vamos ver o que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos ver exemplos de rotação, como esse, e algo um pouco mais complexo, como esse exemplo, e esse também. Lembrando que todos os nossos códigos estão lá no GitHub, nesse endereço, e que nós também estamos seguindo a sequência de passos com algumas pequenas adaptações e modificações do Babylon 101, aqui nesse endereço. Vamos lá? Vamos para a aula de hoje? Na primeira parte da nossa aula de hoje, vamos ver duas formas de fazer translações. Translações acumulativas e translações onde eu posiciono o objeto sempre na posição desejada. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos três boxes. O box B1 possui um material definido na cor verde. Já os boxes 2 e 3, nas linhas 76 e 77, possuem um material na cor vermelha. O que vamos fazer agora é fazer algumas translações no box B1 de forma acumulativa e depois trazer operações nos boxes B2 e B3 de forma não acumulativa. Vamos entender esse exemplo. Eu vou abrir aqui usando o Live Server. Se você ainda não instalou essa extensão, recomendo que instale, pois facilita aqui a execução dos nossos exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos três boxes numa mesma posição. Vou minimizar e vamos fazer aqui algumas alterações para ver o comportamento dessas alterações na nossa cena. Lembrando que no box B1 nós estamos fazendo uma translação local, ou seja, translações locais são acumulativas. Vamos ver como isso funciona. Se eu venho aqui e faço uma alteração e translado localmente 1 para o box B1, na nossa cena, então, o box verde já deslocou em 1 para a direita. Se eu venho aqui agora e coloco mais 1 na segunda linha, isso vai ser acumulativo, ou seja, na verdade, nós vamos estar transladando 2 no eixo X. Salvando. Ok, transladamos então 2 vezes aqui no eixo X, de forma acumulativa. Se eu venho aqui então e coloco agora 3 e salvo. Na verdade, essa translação foi de 4. 1 da linha 82 e mais 3 da linha 83. Vamos ver agora como fazer translações não acumulativas, onde eu seto um objeto na coordenada desejada. Se eu venho aqui então na linha 87 e translado o B2 para 1 no eixo Y, ele sobe. Se eu venho aqui translado 2 para o eixo Y, ele sobe também. Observe agora se eu venho aqui na linha 86, a linha anterior, e translado 1, o meu objeto continua na mesma posição, pois na linha 86 eu setei 1 e na linha 87 eu setei 2 no eixo Y. E isso não é acumulativo. O que significa isso? A linha 86 não tem nenhum efeito dentro da nossa cena. Tanto é que se eu comentar essa linha, nada muda dentro da nossa cena. Podemos fazer também a mesma coisa de uma outra forma na linha 89 e 90 com o box B3. Lembrando que não é de forma acumulativa, a última posição é a que permanece, ou seja, a da linha 90. Se eu venho aqui então e translado o B3 para menos 1, nada mudou, porque na linha 90 ele voltou para 0. Porém, se eu venho aqui na linha 90 e coloco menos 2, o box B3 foi reposicionado no eixo Y em menos 2. Dessa forma, a linha 89 também não tem nenhum efeito dentro da nossa cena. Podemos comentar essa linha e nada será alterado.
Finalizamos essa parte da nossa aula, onde vimos duas formas de fazer translações. Translações acumulativas ou não acumulativas. Nesse exemplo, nós temos dois meshes, dois grupos. O grupo 1 da linha 72 e o grupo 2 da linha 81. Esses grupos contêm um box maior e um box menor. Um box de tamanho 1 e um box de tamanho 0.1. Todos eles foram agrupados dentro desse grupo 1, dentro desse new mesh. Observe que nós temos a linha 74, nós estamos adicionando um filho ao new mesh, chamado box, e na linha 75, um outro filho chamado box center, o box menor. E eu posiciono esse new mesh em Y valendo 2. Na sequência, foi feito basicamente a mesma coisa, porém eu posiciono esse new mesh em -2 para Y. Ou seja, nós temos dois grupos, um com 2 no Y e o outro com -2 para o Y em suas posições. Temos também uma outra alteração nesse exemplo. Nós temos agora uma animação. Como foi feito isso? Existem diversas formas de trabalhar com animações dentro do Babylon.js. Vamos ver uma dessas formas. O que eu fiz aqui foi adicionar na linha 108 a chamada a uma função nossa chamada loop que foi definida na linha 92. Esse método runRenderLoop é chamado constantemente pelo Babylon. E isso nós temos então uma forma de gerar uma animação dentro da nossa aplicação. Aqui na nossa function loop nós estamos pegando os nossos objetos pelo nome. Sim, getMeshByName grupo 1 e a mesma coisa aqui na linha 97, getMeshByName grupo 2. Grupo 1 e grupo 2 são exatamente os nossos meshes aqui, ó, na linha 72 e da linha 81. Aqui no loop nós estamos pegando o grupo 1 e o grupo 2 e aplicando uma rotação no eixo Z, tanto para o grupo 1 como para o grupo 2. Lembre-se que o function loop é chamado constantemente agora dentro da nossa aplicação Babylon. Vamos ver o comportamento dessa cena. Temos aqui então os nossos dois grupos construídos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 é o grupo que está na parte superior da cena, y igual a 2, e o grupo 2 é o grupo da parte inferior, é o conjunto dos dois boxes da parte inferior, pois ele está em y menos 2. Dentro do nosso loop, nós estamos rotacionando em Z o grupo 1 e o grupo 2 em 0.01 radianos a cada chamada do nosso loop, dando esse comportamento para a nossa cena. Finalizamos agora o nosso segundo exemplo da aula de hoje. Vamos ao terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo, nós temos agora uma pequena diferença. Observe aqui as linhas 77, onde eu tenho um Mesh ID chamado grupo, e na linha 87, um Mesh ID também chamado grupo. Com isso, os dois meshes possuem o mesmo ID chamado grupo. Qual é a vantagem em trabalhar com grupos dentro aqui do Babylon.js? Vamos ver como funciona. Observe agora aqui o nosso loop. Eu pego aqui meshes by ID, ou seja, todos os meshes que possuem o mesmo ID. Faço um for desses grupos, desses meshes, e rotaciono no Z também em 0.01 radianos. Isso facilita então aplicar uma mesma lógica para todos os grupos que possuem o mesmo ID. O comportamento dessa cena será o mesmo do exemplo anterior, porém lá nós manipulamos pelo nome e aqui nós estamos manipulando dentro da nossa function loop pelo ID. Muito bem. Agora eu vou passar dois exercícios para vocês pensarem um pouquinho. Esses dois exercícios já estão dentro do nosso GitHub.
Porém, eu recomendo primeiro você tentar fazer sozinho e, caso precise de uma consulta, olhe lá no nosso repositório. O primeiro exemplo está baseado no exercício da aula passada, onde nós temos agora aqui essa estrutura que fica rotacionando somente os boxes no seu próprio eixo. O nosso próximo exemplo é um pouco diferente. O exemplo 5. Eu tenho aqui um agrupamento das estruturas, no qual eu preciso rotacionar esses agrupamentos. Observe então que o box e as linhas rotacionam em conjunto. Dessa forma, eu rotaciono o grupo e não um objeto individual. O objeto que está aqui no 000 não sai do lugar, e o objeto mais afastado do 000, ele fica rotacionando em torno desses eixos. Lembre-se que a rotação é sempre em torno do eixo. Como isso funciona? Temos aqui os eixos X, o Y e o Z. Em torno do X, em torno do Y, em torno do Z. Na aula de hoje nós vimos duas formas de trabalhar com translações. Translações que são acumulativas e não acumulativas. Vimos como trabalhar com rotações, como agrupar objetos e como fazer animações dentro do Babylon. Até a próxima aula.